Oi pessoal, hoje a ideia é compartilhar um provérbio nessa oportunidade que a gente tem para conversar um pouco sobre a palavra. E o provérbio está no capítulo 1, versículo 7 do livro dos Provérbios, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Já ouvimos falar várias vezes sobre o temor do Senhor. E não é para a gente ter medo de Deus. Ainda que os contemporâneos do Antigo Testamento pensassem assim, o Senhor foi se revelando aos poucos com mais amplitude, com mais clareza, conforme ia crescendo o entendimento das pessoas. E em Cristo, isso ficou completamente obsoleto, o temor enquanto medo, mas não o temor enquanto respeito, consideração e valorização. Ora, Jesus ensinou a chamarmos a Deus de Pai, porque ele ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus. Como nós tratávamos ou tratamos o nosso pai e a nossa mãe? Com respeito, com consideração, valorizando-os, segundo um dos mandamentos, honrando-os, não é? Mas não tendo medo deles. Este é um tratamento muito recomendável e, pelo menos antigamente, funcionava assim, não é? Então, enquanto Jesus nos ensina a tratarmos a Deus e a nos relacionarmos com Deus como nosso Pai, não é necessário termos medo de Deus, mas ter estes sentimentos e essa postura de coração da qual eu acabei de falar. Este posicionamento de coração faz com que nós tenhamos a possibilidade e a consciência de abrirmos-nos para que aquilo que o Senhor nos ensine entre em nós, permaneça em nós, fique gravado em nossos corações. E a palavra diz que este sentimento, esta posição de coração é o princípio do conhecimento. É o princípio da sabedoria. É o princípio da disciplina, que é o ato de a gente se deixar disciplinar, ensinar pela palavra do Senhor. É uma posição de coração, a do temor enquanto respeito, não medo, mas consideração. É uma posição de coração que nos prepara o terreno do nosso coração e da nossa mente para absorvermos e para retermos aquilo que o Senhor nos ensina e, consequentemente, termos a capacidade e a possibilidade de compartilharmos com quem precisa, não é? Os provérbios, eles vão muito mais adiante e eu gosto muito do provérbio também no capítulo 1, versículo 23, que diz assim: Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. E é legal quando ele diz logo no início: se acatarem a minha repreensão. E quantas vezes não fomos repreendidos pelo pai e pela mãe? E quando acatamos, aprendemos alguma coisa bem importante, não é mesmo? Se acatamos também a repreensão do Senhor, que vai nos corrigindo, vai nos disciplinando, vai nos aprumando no caminho, temos também a possibilidade de conformarmos-nos segundo os seus ensinamentos. Portanto, em assim fazendo, ele diz: eu lhes darei um espírito de sabedoria. Sabedoria é um dos dons, uma das manifestações do Espírito. Lhes darei um espírito de sabedoria. Interessante isso, né? Sabedoria não é acúmulo de conhecimento, mas como aplicar aquilo que temos aprendido do Senhor em nosso dia a dia. Isto é sabedoria. Muitas vezes a gente encontra a sabedoria naquela senhorinha simples
que vai abrindo o seu coração e vai nos ensinando tantas e tantas coisas. Às vezes a gente encontra a sabedoria naquele senhorzinho matuto pitando seu palheiro numa simplicidade tremenda, quietinho no seu canto, mas quando é solicitado a falar alguma coisa e abre a sua boca, aprendemos muitíssimas coisas dentro da sua simplicidade, porém carregada de sabedoria. Sabedoria nem sempre é algo que está ligado aos doutos, mas normalmente, segundo Jesus, porque ele ensinava aos humildes de coração, está ligada àqueles que são humildes de coração, ou seja, que são aqueles que se deixam ensinar pelo Senhor. Legal isso, não é? E é muito interessante que na sequência deste provérbio, o 23 do capítulo 1, ele diz: e lhes revelarei os meus pensamentos. Você já pensou nisso? Que Deus revela os seus pensamentos a nós, quando temos essa postura de humildade, de espírito ensinável, quando nós temos essa postura de temor no sentido do respeito e consideração, Ele nos revela os seus pensamentos, ou seja, suas intenções, sua natureza, seu modo de ser e de agir. Ele vai nos ensinando e faz com que a gente vá percebendo no dia a dia como Ele age e como Ele trabalha em nós. Lhes revelarei os meus pensamentos. Isso é fantástico. A gente deveria pedir mais por sabedoria em nossas orações, e Tiago fala isso na sua carta no Novo Testamento: peçam sabedoria a Deus. E ele vai nos abrindo de tal forma a consciência que a gente vai percebendo os seus pensamentos. Caramba, hein? Perceber os pensamentos de Deus. Paulo aos Colossenses, ele escreve uma coisa que é fantástica também da gente interiorizar. Ainda nesta mesma linha dos pensamentos de Deus, da sabedoria, do conhecimento que vem por este temor, ele fala de Cristo e diz: nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, versículo 3. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, quando buscamos crescer no Evangelho do Senhor, quando buscamos nos alimentar daquilo que Ele coloca por Sua palavra todos os dias em nossa vida, quando a gente permite que Ele vá trabalhando em nós todos os dias, faz com que nós comecemos a descortinar à nossa frente todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, porque eles estão em Cristo. E, lembra, o Senhor vai nos revelando os seus pensamentos. Portanto, essa postura de coração, este temor que não é medo, faz com que a gente abra o terreno para que o Senhor trabalhe em nós. Eu acho fantástico isso, nessa simplicidade da palavra, da gente buscar em cada cantinho, em cada provérbiozinho, em cada pedacinho da Escritura que o Espírito nos vai revelando, buscar nisto tanto conhecimento, tanta sabedoria. Ir como que um arqueólogo da palavra vai fazendo, escavando a palavra. Ir como que cavando o tesouro que está escondido, que está sob a superfície aparentemente simples da palavra do Senhor, mas que traz em si tamanha profundidade. Bom, o tempo vai correndo e o videozinho vai se tornando longo e eu não quero enfastiar a quem está assistindo, então paro por aqui. Mas era isso que eu queria compartilhar e peço sempre em minhas orações e agora também que o Senhor nos abençoe a todos. Tchau!